E tem mais. Apoio Motorola. Conheça a família 5G. Os primeiros 5G do Brasil. Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Depois de 10 dias internado por causa de complicações da Covid, um paciente deixa o hospital e vai para casa. Os exames indicam que ele está curado, o vírus não está mais no corpo. Acontece que 2, 3 meses depois, ele continua sentindo falta de ar. Tem alguns episódios de confusão mental, já não consegue mais pensar e nem se movimentar com a mesma agilidade de antes. Será que a Covid foi mesmo embora? Com muitas variações, essa é a história que se repete todos os dias com milhares de pacientes que tiveram a doença. Mais de 6 milhões de pacientes se recuperaram da Covid-19, só que muitos deles sofrem com sequelas físicas e neurológicas da doença. Um novo estudo que foi feito no Reino Unido mostra que 7 a cada 10 pacientes hospitalizados com a doença não se recuperam totalmente, mesmo depois de 5 meses de alta médica. Isso não é uma coisa exclusiva do coronavírus. Vamos pegar aqui um outro vírus, sei lá, o chikungunya, por exemplo. É descrito que pessoas têm dores articulares por muitos e muitos meses. Então, assim, é de se esperar que algumas sequelas venham a acontecer, a gente ainda está descobrindo isso e tratando isso, diagnosticando isso. E se de fato você teve coronavírus e está sentindo algo diferente, precisa procurar um médico especializado para que você possa então fazer o seu diagnóstico e fazer uma terapia para recuperar a sua função. As sequelas deixadas pelo novo coronavírus estão se tornando tão comuns que a condição já até ganhou nome. Os médicos a chamam de síndrome pós-Covid. Desde que os primeiros pacientes começaram a relatar sintomas pós-Covid, pesquisadores do mundo inteiro se debruçaram sobre o assunto. Nesse episódio do Item Mais, nós vamos falar então sobre as conclusões que esses estudos estão apontando, estão alcançando. A gente também fala sobre os tratamentos oferecidos a esses pacientes e conversa com uma pessoa que está vivendo as consequências da doença. Quem me acompanha na primeira parte do episódio é a neuropsicóloga Lívia Valentim. A Lívia está liderando uma pesquisa que foca exatamente no diagnóstico e na reabilitação dos pacientes pós-Covid. Bem-vinda ao Item Mais, prazer em falar com você. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Vou começar o nosso papo com o que eu escuto das pessoas, tá? Escuto um monte de gente dizendo: tive Covid, nunca mais, meu paladar e o meu olfato foram os mesmos. Tive Covid, estou há 6, 7 meses com uma dor de cabeça estranha. Não tenho mais a mesma capacidade pulmonar, não consigo mais fazer isso, fazer aquilo. A gente consegue relatar nesse momento quais são as sequelas mais recorrentes ou a gama de fato só aumenta a cada dia? Pois é. Todos esses sintomas que você acabou de relatar, eles são bem recorrentes e muitos deles são permanentes. Claro que não sabemos se serão permanentes no sentido etimológico da palavra, né? Mas eles até agora perduram sim, em alguns casos. Outros, eles apenas entraram na vida da pessoa e 3, 4 semanas depois eles se dissiparam. Agora, dor de cabeça, e ela é diferente dessa dor de cabeça convencional que todos nós temos. Elas ainda permanecem e nós estamos até fazendo estudos diferenciados. Então, nós até temos estudado a cefaleia insalvas, que é uma cefaleia bem atípica e que tem trazido estudos bem interessantes porque ela tem sido estudada pós-Covid. O olfato, paladar, algumas pessoas ainda permanecem. Agora, o que mais nos surpreende, até preocupante, é sintoma na neuropsicologia. O que significa isso? São sintomas cognitivos. Então, a falha da atenção, da memória, esses sintomas que ninguém consegue relatar com tanta clareza. Então, não é o sintoma neurológico, porque esse sintoma todo mundo já tem descoberto por aí. Agora, sintoma neuropsicológico ou sintoma cognitivo, ainda ninguém está tão declarado, né? Ninguém está falando como uma preocupação iminente, que deveria ser falado sim.
Então, o sintoma psicológico, né, pós-Covid, já tem sido muito falado, explorado. Sintoma neurológico tem sido falado e explorado, mas o sintoma cognitivo ou o neuropsicológico, que é juntado, né, o emocional com o neurológico, ainda não tem sido falado, a menos no nosso estudo lá no INCOR. É exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. Como o entorno continua cada vez pior, né? Para quem acompanha o básico da informação. Não estou nem falando sobre os jornalistas, os profissionais de saúde em geral, os médicos, não estou falando sobre esse pessoal que de fato está mergulhado por força do ofício. Mas como o entorno continua pesado demais, sempre que a gente fala sobre esses sintomas cognitivos, e você falou aí das questões emocionais, a gente já tem a resposta se de fato essa carga de fora tão grande influencia também nas nossas emoções e consequentemente nas nossas reações? Ou fui profunda demais, viajei aqui na maionese e não é nada disso? Você está corretíssima. Ela influencia sim, né? O ambiente, tudo que estamos vivenciando atualmente tem impacto direto nas funções cognitivas. Então, nós temos dos mais diversos braços lá na nossa pesquisa atualmente. Então, tanto a pandemia influencia e impacta nas funções cognitivas e na função neurológica e emocional, como a emoção na COVID. Então, você pegou o COVID, você também tem a disfunção cognitiva. E aí você vai me falar assim, Lívia, pelo amor de Deus, então quer dizer, quem não pegou COVID também tem disfunção? Sim. Por quê? Por causa da pandemia, por causa de tudo que estamos vivendo. E temos o agravo maior para quem pegou a COVID. Então, estamos vivendo realmente um caos, né? Meu Deus, agora me fala uma coisa. A gente já consegue classificar esses sintomas aí que preocupam, né? Porque quando a gente fala de falha de atenção, falha de memória, isso compromete o dia a dia, né? A velocidade do dia, as atribuições do dia e uma série de outras coisas. A gente consegue dizer se isso está acontecendo mais com mulheres, com homens, com jovens, pessoas de que idade, que tipo de atuação? Existe essa catalogação? Existe sim, mas não tem diferenciação. Então, o que eu quero dizer é que, como você me perguntou, né, existe a tendência, a porcentagem, é mais recorrente no homem ou na mulher ou na idade? Não. Existe a recorrência na gravidade da doença. Então, dependendo da sua dessaturação ou dependendo do comprometimento neurológico em relação à COVID, então o impacto nas funções cognitivas deixa maior sequela. Então, se você teve uma dessaturação maior, se você teve um comprometimento no seu processo sistêmico, no seu sistema nervoso central, aí sim você tem um agravo nas suas funções cognitivas. Agora, se você é mulher, se você é homem, se você é mais idoso, se você é mais jovem, não, isto não faz diferença, tá? Então, isso é o mais preocupante, porque as pessoas anteriormente acreditavam que, eu sou mais idoso, tenho que ter maior preocupação. Na verdade, assim, não é que a gente tinha até essa preocupação, é que a COVID-19, por quê? Porque iniciou lá em 2019, né, a SARS-CoV-2, ela acometia mais o idoso e o idoso ou vinha a óbito ou tinha maior sequela. Atualmente, estas novas cepas, elas acometem qualquer idade. E assim, o mais grave, Mona Lisa, a P1, que é a nossa, né, vou chamar de nossa, mas eu não queria tê-la, né? Ela, quando acomete, dificilmente o paciente sobrevive. Então, quando você tem esse óbito abrupto, né, que você fala assim, meu Deus, mas ele pegou Covid, mas ele estava bem, conversou comigo ontem. Como assim? A pessoa morreu? Porque ele pegou a cepa nova, né? Ele pegou a cepa P1. Então, isso é o mais grave. Mas a gente está falando das mutações da mutação, né? Os especialistas estão dizendo que já tem mutações da P1. Exato. E que, claro, enquanto as pessoas estiverem circulando, o vírus vai mutar, vai mudar
ajudar, ele quer sobreviver, né? E é por isso que nós pedimos tanto, né? O isolamento social não é para sair mesmo de casa, gente, não é para vacilar. Parece que não existe consciência, sabe, Mona Lisa? Parece que não existe a noção, a gravidade. Isto na psicologia, e tem um termo cunhado, né, que a gente fala, já virou banal. A morte está banalizada. Não existe mais a preocupação em relação ao próximo, em relação a si mesmo. Como que é o tratamento para essas pessoas que ficam com esses sintomas, mesmo depois que o vírus não é mais identificado ali no corpo? Então, se, né, e eu não estou sendo tétrica, muito menos perversa, se sobrevida, né? Então, saí, vivi, graças a Deus, a necessidade da reabilitação neuropsicológica. Não estou fazendo um desafio, mas estou querendo provar que sim, existe disfunção cognitiva em todo o mundo pós-Covid-19 ou pós-Covid, seja qual for a cepa que você pegou. Então existe no mínimo uma desatenção, existe uma falha na memória, uma falha na visopercepção. Então há a necessidade da reabilitação cognitiva. Você tem que fazer uma reabilitação. Eu uso um sistema, eu uso um método aplicado por um instrumento digital criado por mim, que é o Mental Plus. Existem outras formas. Você pode fazer reabilitação por jogos, você pode fazer reabilitação por outros estímulos, mas o ideal é buscar, né, um profissional que se chama neuropsicólogo, que vai tratar as suas deficiências ou os seus déficits cognitivos após uma avaliação minuciosa de todas as suas funções. Se você não tiver possibilidade disto, o ideal é fazer jogos, fazer atividades além das aeróbicas. Então vai respirar ar puro, lembrando, né, dentro de casa mesmo, fora é sempre de máscara, vai fazer exercícios, caminhadas, ou vai fazer atividades, jogos de dominó, você vai fazer palavras cruzadas, caça-palavras, leituras, você vai fazer jogos de baralhos junto com sua família. Isto estimula muito o cérebro, ou baixe aplicativos de celular, né, para fazer esses jogos que estimulam a atividade cerebral, que a gente agora já intitulei, né, ginástica cerebral. Quero terminar perguntando, tem centros de reabilitação para esses pacientes no nosso país? Já tem isso? No SUS não, né? Pois é, não, ainda não. Não temos no SUS. Eu estou capacitando profissionais, tanto é a demanda que nós estamos tendo, né? Então, a minha clínica, eu abri as portas para isso, porque há necessidade, e o nosso programa dentro do INCOR, porque nós precisamos, é um trabalho humanitário, deixou de ser uma pesquisa para ser um trabalho humanitário. Então, por enquanto, é isso que temos para que possamos ajudar a população brasileira. Eu tenho um mantra que eu repito desde o início da pandemia, repito aqui no podcast ou quando faço o jornal na TV. Informação é proteção, sim. E no caso da Covid, proteção e salvação. Tá aí a informação para a gente multiplicar. Muito obrigada, cuide-se, até uma próxima, Lívia. Muito obrigada, vocês também. Até logo. Na segunda parte do episódio, eu converso com a dentista Raquel Trevisi. A Raquel teve Covid em setembro do ano passado e convive até hoje com algumas sequelas da doença. Raquel, bem-vinda. E como é que você está, Raquel? Mona Lisa, primeiro, muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu estou bem, me recuperando. Eu costumo dizer que eu sou uma sobrevivente, assim como muitos do Brasil, do mundo inteiro. Eu estou bem, com algumas sequelas, coisas que às vezes não é tão notável, né, presencialmente falando, mas algumas sequelas que estão se acomodando aqui na minha vida. Vamos contar então como é que foi o seu quadro de Covid. Você teve um quadro grave, né? Você teve aquela paralisação, né? Eu queria entender a manifestação da doença, o pior momento e depois o dia a dia da recuperação. Faz um relato do que você faz para os outros quando você revela o que é de fato a verdade sobre a Covid-19, né? Como pode ser, sim, tão grave um quadro de Covid? Eu me contaminei em setembro, então não se falava muito da Covid.
Covid grave numa pessoa nova e sem comorbidades e com vida saudável, como eu sempre tive, não bebo, não fumo, pratico esportes todos os dias, enfim. A Covid me atacou de uma forma muito, muito forte. E já no segundo dia de sintomas, eu já fui internada, uma saturação baixa, com uma mancha pequena no meu pulmão, de 5% apenas, mas a saturação já não era desejável. Fiquei uma semana internada, naquela observação e com todo o protocolo a ser seguido em relação a antibiótico, anticoagulante, todos os protocolos que deveria seguir na época, né, que algumas alterações, porque tudo chega a ser uma experiência, né, ninguém tem controle direito sobre a doença. Em uma semana eu fui encaminhada para a UTI. Foi um momento muito difícil, porque eu tinha, na minha cabeça, UTI era sinônimo de intubação. Intubação era um sinônimo de caminho sem volta. E para uma pessoa com 2 filhos, um de 15 e outra de 8, a gente vê um filme mesmo passando. Eu de fato enxerguei aquela frase, né? Um filme veio à minha cabeça, e é bem essa situação. Eu fiquei 1 dia e meio dentro da UTI até o momento que o doutor veio falar para mim que eu seria entubada. Meu pulmão chegou com 85% de comprometimento. Meu Deus! Eu não conseguia respirar. E quando ele veio falar para mim que eu seria entubada, ele conversou, foi tudo muito humanizado, né? Ele veio falar para mim e eu me desesperei. Eu me esperei assim, naquele momento, o meu chão se abriu. Eu falei para ele, eu joguei uma bomba na mão dele. Eu falei assim, doutor, você promete para mim que vai me trazer de volta? Eu tenho 2 filhos para criar. E ele prometeu para mim. E durante o meu processo na UTI, mesmo em coma, eu escutava ele falando, eu prometi para ela que eu traria ela de volta. O momento mais complicado para mim, Raquel, aquilo que eu vivi, para mim eu acho que todo o processo dentro de uma UTI, porque para mim não foi um dormir e acordar, aquele apagão. Eu estive em coma induzido, porém eu me via fora do corpo, eu me enxergava e vivenciei de fato a minha vida dentro de uma UTI. Então foi um processo, para mim, muito longo. Não foi apenas 20 dias de UTI. Para mim eu senti que aquilo quase que uma eternidade. Agora, falando da parte médica, ciência, eu acredito que a parte mais complicada, mais grave da minha situação foi o momento que eu tive que ser pronada. Então, o meu pulmão se fechou, eu não melhorava depois da intubação e eu tive que ficar 18 horas de barriga para baixo. E foi inclusive uma imagem que viralizou na internet, eu de costas, uma tatuagem bem grande nas costas. Eu acho muito bom que tiraram, eu agradeço muito que tenham tirado essa foto minha. Eu falo que eu usei essa imagem, foi minha última carta na manga, para ver se eu chamo a atenção das pessoas com a doença, né? Aí eu tive complicação como trombose no braço e na perna, mesmo fazendo uso de anticoagulante desde o primeiro dia de internação. Eu fazia uso de anticoagulante injetável todos os dias. Eu tive uma trombose muito grande no braço e na perna. E tive infecção no sangue também. Eu fui entubada 2 vezes. Mais ou menos no 13º, 14º dia, eu fui extubada, não consegui ficar fora do tubo. Eu tinha uma certa consciência, me entubaram novamente e eu fiquei consciente completamente e conversando, me comunicando, mesmo com o tubo na boca, por 3 dias. Que foi aí que o doutor falou comigo, se eu não conseguisse ficar fora do tubo, eles teriam que me fazer uma traqueostomia. E por incrível que pareça, eu até falo isso porque muitas pessoas se apavoram. Às vezes, em algumas situações, é até mais tranquilo, porque eu lembro que eu olhava para o leito da frente, a dona Filomena, ela usava uma tráqueo e ela estava muito melhor que eu. Eu falava, queria eu estar com uma tráqueo, porque na situação de um tubo, estar consciente não é nem um pouco confortável. E eu saí da UTI numa situação muito complicada, que até hoje eu pergunto, são poucos relatos que eu tenha visto que saíram numa condição como eu. Claro, existiram casos mais graves do que o meu durante a doença, mas pós-Covid eu nunca vi um relato como o meu. Não que isso tenha sido muito grave, mas eu acredito muito que Deus tem entregue em minhas mãos uma história como essa para poder fazer o meu papel de hoje, sabe? Então, Mona Lisa, eu saí da UTI sem me movimentar absolutamente nada. Eu posso dizer que eu saí num quadro de tetraplegia temporária. Eu não me movimentava nada do pescoço para baixo. E eu lembro que o médico falava para mim, fica calma, que isso vai voltar. Eu pensava, esse médico acho que está ficando doido, porque ele não está entendendo que eu não estou sentindo e não estou me movimentando em nada. Eu sentia realmente uma tetraplégica.
Então eu tive que reaprender absolutamente tudo. Eu tô impressionada com o seu relato, Raquel. Você teve que aprender a andar e eu tô olhando aqui, enquanto você fala, eu fui olhar suas fotos para ver como você é, porque preciso te ver diante desse relato. Meu Deus, mega saudável, olhando o seu antes e o depois, é inacreditável. E é por isso que eu te pergunto, você reaprendeu praticamente o beabá da atividade física, né? Teve que reaprender pelo tempo todo. Agora, como é que tá a sua vida em relação às sequelas e às retomadas? Eu continuo sendo uma sobrevivente, estou muito feliz, eu consigo fazer minhas atividades físicas, tenho evoluído a cada dia mais, a cada dia é uma conquista nova, é um reaprendizado, e eu tenho algumas sequelas, como eu tenho parestesia nas extremidades, nas pernas e nos braços, eu tenho muito esquecimento, eu tenho muita falta da memória recente, tá? Vamos dar um exemplo, a memória recente por exemplo, atendi tantos pacientes hoje. Muitas vezes minha mãe, ai filha, porque eu tô recomeçando, né? Como se eu tivesse começado agora. Filha, se minha mãe fica toda animada, filha, você atendeu quantos hoje? Mãe, eu atendi bastante, mas eu não lembro quem. Então eu tenho que fazer o exercício de olhar para minha agenda e pegar e falar o nome dos pacientes que eu atendi, porque essa memória recente eu não tenho, tá? E faço uso de anticoagulante ainda. Eu trato para trombose no braço e na perna. Meus cuidados são extremos em relação à atividade física, porque eu não posso machucar, eu não posso me cortar, bater por conta do uso de anticoagulante. E tenho uma lesão no cóccix, uma lesão óssea mesmo, por conta de muito tempo numa cama e também por muita perda de massa muscular de glúteo. Então isso é um treino diário que eu tenho que fazer. De fato, eu seria liberada agora para treino, mas devido acredito que a gente vai falar sobre essa história, várias coisas que me aconteceram pós a minha alta, uma perda inimaginável na minha vida, que fez com que antecipasse o meu exercício físico. Sim, vamos falar então do projeto Com Ponto Vida, que é super importante. Eu me inquietava nesse sentido, que eu tinha tudo e a pessoa não tinha nada. E aí, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer em relação a isso? E foi um dia que eu, conversando com a enfermeira, eu falei pra ela, assim, e eu tive enfermeiro 24 horas por dia, eu tive fisioterapeuta 2 vezes por dia, eu tive minha família, fiquei com meus pais, e eu falei, mas tive suporte, eu perdi 25 quilos de massa magra, eu tive suplemento, tive tudo, eu vi as pessoas não tendo nada. E aí eu falei pra ela, Renata, mas e essas pessoas que não têm? Ela falou, essas pessoas não têm, muitas vezes ela recebe notícia no momento. E teu filho ou sua mãe está recebendo alta, vem buscar. E essa pessoa nunca, às vezes, nem carro tem para poder ir buscar. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por elas. Nós precisamos montar algo. Ela falou assim, então se você fizer o projeto, eu abraço a causa com você. E foi aí, eu nem andava ainda, foi aí que nasceu o Projeto Convida. E eu consigo enxergar, eu até fiz uma conotação muito louca ontem, muito boa. Eu enxergo na família, em todo mundo que pede socorro para mim, eu olho para aquela ficha do paciente que se cadastra no projeto, eu me enxergo naquela ficha, eu me enxergo como paciente, eu enxergo ao cuidador como meus pais, eu enxergo os filhos como meus filhos, eu enxergo a minha vida na vida daquele paciente. E aí que eu monto a equipe multidisciplinar. Não é o médico que monta a equipe multidisciplinar, não é um enfermeiro, não é ninguém. Quem monta a equipe disciplinar sou eu. Peguei um caso esses dias que eu falei com a psicóloga da minha filha. Eu falei assim, é você que vai atender a filha dessa paciente, porque eu quero atendimento igual ao atendimento da minha filha. Então, foi aí que nasceu o projeto. O projeto primeiro tinha uma doação apenas, porque até esse acesso não foi fácil, até que meu pai adoeceu. Meu pai pegou Covid no final de novembro. E foi uma luta muito grande. Eu fiquei dezembro inteiro e até metade de janeiro sem fazer nenhuma adoção. E as pessoas se cadastrando como voluntário, as pessoas se voluntariando, as pessoas pedindo socorro através da ficha de cadastro. E eu vi aquele mundo de gente pedindo socorro e querendo ajudar e eu não fazendo nada, porque eu estava na luta, na maior luta da minha vida. E meu pai veio falecer dia 11 de janeiro. Foi mais outra provação, foi mais algo assim muito grande acontecendo na minha vida.
Na verdade, os seus relatos, eu não consigo nem respirar direito de tão intensos que são. Tudo que você contou que aconteceu com você, depois a sua mobilização em ajudar e depois uma tragédia particular, familiar, perdendo o seu pai, também pela Covid, isso tudo é muito forte. Que foi aí, na missa de 7º dia do meu pai, eu olhei para as fichas e eu falei assim, é hoje que esse projeto vai começar de fato. Eu saí adotando todo mundo, abraçando todas as causas, colocando todos os voluntários. Hoje nós temos mais de 70 famílias adotadas por todo o Brasil. Atendimento online, atendimento presencial, a gente aceita doações e temos mais de 200 voluntários. Eu plantei a semente e através da minha semente são várias flores florindo e várias flores com suas sementinhas. E para quem quiser ser voluntário, para quem quiser fazer doações, para quem quiser fazer parte do projeto, pedir socorro, por favor, entre no meu Instagram, @RaquelTrevise, lá na bio tem exatamente tudo. Lá você vai clicar e tem tudo que você pode fazer por nós, pelo mundo, pelo Brasil inteiro. Perfeito. Eu quero te dizer uma coisa. No seu relato, claro, eu vejo dor, dificuldade, mas eu vejo amor. Muito amor. E é só o amor que nos mobiliza, né? Então sinta-se abraçada, beijada e admirada nesse momento por uma mulher que não te conhece, que sou eu, mas que virou fã, hein? Um beijo pra você, Raquel. Cuide-se e muito obrigada. Obrigada a você, minha querida. Um beijo grande. Que episódio, hein? Pra começar a semana? É isso, começamos então mais uma semana juntos. Amanhã tem mais Em Té.